Muito boa noite a todos aqueles que se vão juntar a nós nesta noite tão especial de Sexta-feira Santa. E é um prazer estar aqui de novo no nosso mega grupo de vida, que nós de facto possamos nesta noite dar honra, dar o tempo, a importância que o nosso Jesus tem para nós. Amém? São todos muito bem-vindos. Este vai ser um tempo que nós dedicamos ao nosso único e verdadeiro Salvador, amém? Ao autor e ao consumador da nossa fé, que está vivo, que reina, que permanece sentado no trono e nada nem ninguém o pôde abalar, amém? Então é um prazer nós comemorarmos aqui juntos. Talvez há um ano atrás nós não diríamos que teríamos que fazer de novo via online, não é? Talvez há um ano atrás, se nos perguntassem, nós pensaríamos que desta vez já seria possível ser presencial, já seria possível ter uma celebração de Sexta-feira Santa presencial, mas aqui estamos nós e o Senhor quer falar ao nosso coração, o Senhor quer revelar que Ele permanece connosco, que Ele está connosco em todo o tempo, que Ele continua a reinar, amém? E hoje eu queria compartilhar convosco que de facto há muitas passagens na Bíblia em que nós somos comparados a árvores. E sabes, muitas vezes as folhas das árvores, elas podem cair, mas a árvore não morre. Ela suporta o inverno na plena certeza de que a primavera vai voltar e vai trazer novas folhas. E assim é connosco, e assim precisamos de ser nós, com os invernos da nossa vida. Ter a certeza plena que a primavera vai chegar, que a vida de Deus vai chegar, que o novo de Deus sobre a nossa vida vai chegar. Porque Ele é aquele que faz todas as coisas novas. E nós nesta data tão especial celebramos isso, novidade de vida. Nós somos novas criaturas por causa daquele que nos amou e que nos ama. E que o Senhor possa trazer à tua mente isso. Não desanimes. Deus está contigo, Deus está comigo em todas as estações da nossa vida. Assim como uma árvore, não é? Sabe que pode estar no inverno, mas que virá o tempo de dar folhas, virá o tempo de dar fruto, virá o tempo de florescer outra vez. Assim que nós possamos saber que o nosso Deus está presente e é Ele que nos capacita a renovar as nossas forças, a renovar a nossa esperança, amém? Ainda que as folhas de uma árvore caiam, ela vai permanecer sempre de pé por causa da força das suas raízes. E eu e tu, como filhos de Deus, possamos saber que tal como estas árvores, né, que a Bíblia fala, permaneceremos de pé, porque é o Senhor que sustenta as nossas raízes. Amém? Tu possas crer firmemente no teu coração. É o Senhor que sustenta as nossas raízes. Ainda que as folhas até pudessem cair, nós permaneceremos de pé. Nós permanecemos de pé. E eu quero compartilhar a palavra do Senhor lá em Jeremias 17, 7 e 8. Para trazer esta revelação, esta esperança viva de que o Senhor sustenta as nossas raízes. O Senhor não deixa que as nossas árvores, que a nossa vida possa secar. E lá em Jeremias 17 diz-nos assim, versículo 7: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E num ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Esta é a palavra do Senhor para mim e para a tua vida, mesmo em tempos de sequidão ou mesmo em tempos de invernos. O Senhor permanece fiel, a sua vida em nós permanece. E a sua palavra diz de novo, no Salmo 1, para aqueles que meditam na lei do Senhor dia e noite,
O Salmo 1, versículo 3 diz-nos assim: Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. No devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Sabes, o preço foi pago para que eu e tu pudéssemos viver esta verdade que Jeremias e que os Salmos 1:3 declaram para mim e para ti. O preço foi pago e nós estamos aqui hoje reunidos para dizer ao Senhor que Ele é importante para nós, que nós temos orgulho de ter o Rei dos Reis presente na nossa vida, de que esse preço não foi em vão, de que nós temos vida e temos essa plena consciência de que temos vida e novidade de vida por causa do preço que foi pago lá na cruz. Então que tu possas nesta noite agradecer ao Senhor, saber que o Senhor te ama incondicionalmente, que o amor derramado naquela cruz há mais de 2000 anos, que o amor derramado por Jesus, Ele permanece vivo, Ele permanece a querer chamar-te, a querer constranger-te, a querer levantar-te em amor a mim e a ti. Tu possas ter essa consciência que mesmo quando falhas, mesmo quando não és fiel, o teu Deus permanece fiel. Que nós neste tempo que nós vamos ter na sua presença possamos dizer: eu me rendo perante a cruz, eu me prostro perante a cruz e perante o poder da cruz. Eu reconheço aquilo que tu fizeste por mim. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por tamanho amor que nos cerca, que nos envolve, que excede muito as nossas expectativas, a nossa razão. Vamos agradecer ao Senhor por esse amor. Vamos entrar na sua presença com louvor, com adoração. Ó Pai, nós abrimos a nossa boca nesta noite para dizer que nós cremos em Ti, que nós cremos, Pai, no poder da cruz. Nós cremos que Tu nos amas incondicionalmente. Que esse amor seja revelado, Senhor, a cada dia na nossa vida. Que esse amor, Senhor, seja discernido por nós a cada dia, a cada circunstância pela qual nós passamos. Senhor, não foi em vão a Tua morte na cruz. Não foi em vão, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Pai. Nós queremos nos render nesta noite tão especial, em que nós celebramos, Pai, o Teu amor que vence a própria morte, em que nós celebramos a Tua vida em nós e através de nós. Queremos declarar e cantar para Ti nesta noite: eu me rendo, eu me prostro perante a cruz. Eu reconheço que nunca houve outro amor assim e nem haverá. Então, ser exaltado entre um povo que Te ama, que Te reconhece, Senhor, e recebe o louvor, recebe a adoração que Te são devidos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero Te convidar a entrar na presença do Senhor com esta canção, com estas palavras. Talvez tu possas fechar os teus olhos onde quer que tu estejas, aí no aconchego da tua casa. Talvez tu possas fechar os teus olhos e declarar com o teu coração, com a tua boca, estas palavras diante do Senhor. Sonda-nos, Senhor, sonda-nos. Eis-nos aqui por Ti, Senhor, e para Ti. Oh Deus, me sondas, conheces-me,
nosso guia, nosso protetor. Nesta noite o Senhor quer trazer à tua memória, quer trazer ao teu coração aquilo que te dá esperança, que o nosso Deus vive, o nosso Deus reina e o nosso Deus sustenta as raízes da nossa vida. Por mais que nós passemos por diferentes estações, Deus se faz presente e nós podemos declarar com convicção: mesmo quando eu pensar que é o fim, mesmo quando eu pensar que tudo acabou, eu posso estar seguro, tu podes estar seguro, porque aquele que te ama, aquele que deu a sua vida por ti, está vivo. Tu possas levantar os teus olhos para o alto e vislumbrar um pouco da eternidade, o presente que Ele já conquistou para mim e para ti.
Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, bem-vindos a todos. Muito bem-vindos aos irmãos que nos estão a ver pelo Zoom. Um grande abraço para todos vocês e também os irmãos que nos estão a ver pelo Facebook, que nos estão a ver já de várias regiões, tanto em Portugal como em Angola, também na Costa Rica. Um abraço também para o pastor Fabiano, para a pastora Joceline e também para o Brasil, os nossos irmãos que nos estão a ver de Rio de Janeiro, pastor Vilmar e também os irmãos que nos vêm de Fortaleza. Um grande abraço e as nossas orações, o nosso clamor a Deus está também com os irmãos no Brasil, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, hoje é um dia muito especial, é o dia em que nós recordamos, em que nós trazemos à memória a morte do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus morreu, foi crucificado na sexta-feira, que nós chamamos Sexta-feira Santa, e ressuscitou no domingo de manhã. Então, nós queremos muito neste fim de semana que hoje começa, na sexta-feira, queremos muito adorar ao Senhor, glorificar ao nosso Amém. Deus e queremos declarar que o Senhor Jesus, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Mas hoje, em especial, nós queremos falar sobre a morte de Jesus. Queremos poder entender um pouco melhor o que foi a morte de Jesus, qual o propósito da morte de Jesus por nós. E eu queria partilhar da parte do Senhor com os irmãos algo que tem a ver exatamente com isto, que é qual o propósito da morte do Senhor Jesus. E, irmãos, hoje é um dia em que nós especialmente falamos e recordamos isto. Mas a pergunta que eu quero vos fazer é: qual o propósito da morte do Senhor Jesus? Será que a morte de Jesus foi só para nos salvar? E quando falamos em salvação, o que é que realmente estamos a falar? Jesus nos salvou, mas salvou de quê? E muitas vezes nós dizemos: Jesus morreu por mim, Jesus, Ele morreu para me salvar. Mas nós muitas vezes não entendemos a grande dimensão da morte de Jesus por nós. Então hoje, meus queridos, eu quero que nós possamos ver na Bíblia, na Palavra de Deus, queremos ver através da leitura do relato da morte de Jesus, dos últimos momentos da vida de Jesus, queremos perceber e entender qual o verdadeiro propósito da morte de Jesus. Amém, queridos? Então eu queria que nós pudéssemos orar neste momento e queria pedir aos irmãos para também juntos invocarmos a bênção do Senhor. Se tu puderes partilhar este direto através do Facebook com os teus contactos, com os teus amigos, eu creio que é um tempo muito importante e muito especial para que muitos outros possam saber e entender verdadeiramente qual é o propósito, ou qual foi o propósito da morte do Senhor Jesus por mim e por ti. Amém? Vamos orar. Paizinho, é no nome de Jesus que nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença nas nossas vidas, nas nossas casas neste momento. Pai, em especial, eu quero entregar diante de ti, entregar nas tuas mãos. Paizinho, todos os meus irmãos que me veem agora, através do Zoom, através do Facebook, Senhor. Pai, nós, no nome de Jesus, te pedimos que o teu Espírito Santo, que é omnipresente, possa se manifestar agora, Senhor, onde os meus irmãos estão. Que a tua paz, que a tua presença, que o teu consolo, mas também, Senhor, a tua direção, a tua sabedoria, agora no abrir da tua palavra, possa, Senhor, ser ministrada, Senhor, a cada um. Paizinho, que a minha palavra não seja apenas palavra de sabedoria humana, mas que seja a demonstração do poder, Senhor, do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Pai, traz-nos revelação daquilo que realmente é o propósito da morte do Senhor Jesus na cruz. Pai, hoje nós recordamos em especial a morte de Jesus e nós queremos, Senhor, pelo Teu Espírito, sermos transportados para aquele momento, para podermos entender, para podermos ter revelação daquilo que realmente representa a morte de Jesus para todos nós. Paizinho, entregamos nas Tuas mãos este momento e nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Irmãos, eu queria que nós abríssemos a palavra do Senhor em Mateus.
E vamos ler o relato da morte de Jesus, os últimos momentos da morte de Jesus, para também entendermos 3 aspectos que eu quero partilhar hoje convosco sobre o propósito da morte do Senhor Jesus por nós. Amém? Então, querido, abre a tua Bíblia em Mateus, no Novo Testamento, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 27. Mateus, capítulo 27, e vamos ler o verso 37 ao verso 54. Amém? Mateus, capítulo 27, versículo 37 até ao versículo 54. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus queridos. Muito bem, então vamos lá. Mateus 27, 37 a 54. Eu vou pedir ao nosso irmão Tó, que nos está a ver de Luanda, de Angola, que está a acompanhar-nos aqui pelo Zoom, para poder ler para nós esta passagem. Amém, irmão Tó? Vamos ler Mateus 27, do verso 37 ao verso 54. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra, se puderes acompanhar na tua Bíblia, eu agradeço. Amém? Vamos ouvir então a leitura da palavra do Senhor. Amém. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 27, versículo 37. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel. Deixa da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de facto lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios que lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amém. Centurião, até aqui, a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. O 54 também, irmão Tosso, faz favor. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Tó. Muito obrigado pela leitura. Irmãos, aqui nós temos o relato dos últimos momentos antes de Jesus expirar e antes de Jesus morrer. E, irmãos, em primeiro lugar, eu chamo a vossa atenção para um aspecto que é muito importante. Eu queria que nós lêssemos outra vez o verso 37. Diz assim a palavra do Senhor: Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Irmãos, este pormenor é um aspecto muito importante,
porque este aspecto foi o cumprimento de uma profecia que estava escrita e está escrita lá no Velho Testamento, em Isaías. A palavra de Deus nos diz que em Isaías 53, Jesus, o Messias de Deus, o Rei dos judeus, o Messias de Deus, ele iria morrer em nosso lugar. A Bíblia diz lá em Isaías 53, verso 4, que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas iniquidades e as nossas transgressões, ele levou sobre si. E diz mais, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Irmãos, quando os romanos colocaram sobre a cabeça de Jesus na cruz, este é Jesus, o Rei dos judeus, eles, sem saber, estavam a cumprir uma promessa, uma profecia, e eles estavam a declarar que Jesus, ele é o Cristo, o Messias de Deus, que veio para nos salvar. Então, queridos, em primeiro lugar, nós temos que entender que Jesus, ele morreu, mas ele morreu como o nosso Rei, como o nosso Messias, como o nosso Salvador. E o que é que isso quer dizer? O que é que isso nos dá? Irmãos, Jesus como Messias, ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6 diz lá assim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus, ao morrer como Messias de Deus, Jesus estava a dizer, eu vim para que vocês possam ser novamente ligados, novamente reconciliados com o Pai. Irmãos, na verdade, Jesus, ele é o Emmanuel, ele é o Deus conosco, como diz a palavra do Senhor lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E no verso 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele é o Verbo de Deus. Jesus é o próprio Deus que se fez homem. Para quê? Para naquela cruz assumir o teu lugar de condenação. Por isso a morte de Jesus foi uma morte substitutiva. Ele morreu em meu lugar. Ele morreu em teu lugar. Por isso eles escreveram a acusação de Jesus. Qual foi a acusação formal de Jesus? A acusação dele foi de que ele é o Rei dos judeus. A acusação é de que ele é o Messias de Deus. E ele veio para dar a sua vida pelo resgate de muitos. Amém, queridos? Então, Jesus, ele na cruz cumpriu isso. Ele na cruz cumpriu a profecia de Isaías, capítulo 53. Ele verdadeiramente, como o nosso Messias, como o nosso Rei, ele tomou o nosso lugar de condenação. Glória a Deus, irmãos. Então hoje nós precisamos de entender isso. Jesus morreu na cruz, mas ele morreu sim como o nosso Messias, como o nosso Rei. E a Bíblia diz-nos mais, irmãos. Vamos ler 2 aos Coríntios. Abre a tua Bíblia. 2 aos Coríntios, no capítulo 5. Vamos abrir a palavra do Senhor. 2 aos Coríntios, no Novo Testamento. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e vamos ler o verso 21. Olha o que é que a palavra do Senhor nos diz. 2 aos Coríntios 5, 21. Vamos ler, irmãos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu não sei se a Solange, que nos está a ver também no Zoom, se pode ler para nós. Podes ler, Solange. Amém. Obrigado, querida. Pronto. Paz, irmãos. Amém. Paz, minha querida. 2 aos Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém. Obrigado, Sol. Muito obrigado. Irmãos, repara no que este versículo diz. Diz que aquele que não conheceu pecado, Deus, o Pai, o fez pecado. Aonde? Na cruz. Para quê? Para que nele, nós pecadores, fôssemos feitos a justiça de Deus. Irmãos, Jesus, ele
morreu naquela cruz como o Messias de Deus, como o justo, como o ungido de Deus. Mas naquela cruz Deus o fez pecado. Porque a Bíblia diz em Gálatas, maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição no meu e no teu lugar, para que através dele, para que através da sua morte, tu e eu pudéssemos ser feitos a justiça de Deus. Irmãos, hoje tu e eu somos a justiça de Deus, porque Jesus se fez pecado para que nele tu pudesses ser a justiça de Deus. E o facto de ele nos ter feito justos, o facto de ele nos ter feito justiça de Deus pela sua morte, o que é que nos concedeu? O que é que nos atribuiu? E é isso que eu quero que nós possamos agora ver no verso 51. Vamos perceber o que é que aconteceu no templo no momento exato em que Jesus morre. No momento exato em que Jesus ele entrega o seu Espírito ao Pai, vamos ver o que aconteceu. Vamos ler o verso 51. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lá em Mateus 27, 51. Diz assim, verso 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu Espírito. E nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. Irmãos, no momento em que Jesus morre, no momento em que ele expira, ele diz, está consumado. E ele expira, a palavra de Deus diz que lá no templo, o véu foi rasgado de alto a baixo. Irmãos, o que é que este véu representa? Este véu, ele estava lá no templo, era este o véu que fazia a separação entre o lugar santo, onde estavam os sacerdotes a servir ao Senhor, a adorar ao Senhor, e o lugar santíssimo, o santo dos santos, o lugar onde a palavra de Deus diz que estava a Arca da Aliança e o lugar onde a presença de Deus, a própria glória de Deus, a Shekinah de Deus estava manifesta. O próprio Jesus disse que esta é, ao falar no templo, esta é a casa do meu Pai. Irmãos, Deus, ele estava ali, no Santo dos Santos, mas mesmo Deus estando ali, ainda existia uma separação entre Deus e os homens. E essa separação era, digamos, representada pelo aquele véu. A Bíblia diz-nos, irmãos, em Romanos 3,23, diz lá que todos pecamos e separados estamos da glória de Deus. Meu querido, nós, por causa do pecado, por causa da maldição que recebemos em Adão, a Bíblia diz-nos que nós fomos separados de Deus. E aquele véu no templo, representava esta separação. Mas sabes o que aconteceu, diz a Bíblia? No momento em que Jesus morre, no momento em que o seu corpo é dilacerado, é rasgado pela crucificação e o seu sangue é derramado naquela cruz, a Bíblia diz que o véu no templo, ele é rasgado de alto a baixo. E sabes o que é que isso representa? Representa que quando Jesus morreu em nosso lugar, a separação que havia entre Deus e os homens, ela foi cancelada, ela foi rasgada, ela foi destruída. Irmãos, a morte de Jesus, o propósito da morte de Jesus foi, em primeiro lugar, retirar essa separação, remover essa separação que havia entre Deus e o homem. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. Há bocadinho nós cantámos, não é? Prostro-me perante a cruz. E depois há aquela parte que diz, o véu foi rasgado. Irmãos, e o véu foi rasgado, repara, não foi de baixo para cima. A Bíblia diz-nos que o véu foi rasgado de alto a baixo. Significa que quem rasgou o véu não foi o homem. Quem rasgou o véu foi Deus que rasgou. Deus removeu a barreira. Jesus, que não pecou, se fez pecado para que nele nós fôssemos a justiça de Deus. E ao morrer, o véu foi
rasgado. Glória a Deus, irmãos. E algo aqui que eu queria te dizer. Irmãos, não há nada que eu possa fazer, não há nada que o homem possa realizar suficientemente válido para que pudéssemos entrar no Santo dos Santos. Foi o próprio Deus que se fez homem para que na sua morte substitutiva nós pudéssemos novamente nos reconciliar com Deus. Por isso Jesus, ele não é apenas um caminho. Não, ele é o único caminho. Porque mais ninguém morreu no nosso lugar. Mais ninguém rasgou o véu do templo com a sua morte poderosa. Mais ninguém fez a terra tremer quando ele morreu. Porque no mundo espiritual algo aconteceu, irmãos. Aquilo que separava já não separa mais. Glória a Deus, meus queridos. Então a morte de Jesus, ela removeu esse obstáculo. E hoje, tu e eu podemos novamente entrar com ousadia no Santo dos Santos por este novo e vivo caminho que é o sangue do Senhor Jesus. Sabes, meu querido, a religião é a tentativa do homem de chegar a Deus pela sua própria justiça, pelos seus próprios bons frutos, pelas suas boas obras, pelas suas boas ações. Mas a Bíblia diz-nos em Isaías que as nossas obras, aos olhos de Deus, são como trapo de imundícia. Foi necessário o próprio Deus tomar o nosso lugar para nos salvar. Então, querido, este amor nos constrange. Por isso é que lá em 2 Coríntios 5, diz lá no verso 14, o amor de Cristo nos constrange. Porque se um morreu por todos, logo todos morreram. Mas ele morreu por todos. Para quê? Para que aqueles que hoje vivem não vivam mais para si mesmos, mas decidam hoje viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Irmãos, hoje nenhuma religião nos pode fazer chegar a Deus. Somente Jesus. Ele é aquele que verdadeiramente nos pode novamente reconciliar com o Pai. Amém? E o facto daquele véu ter sido rasgado foi a prova sobrenatural de que no mundo espiritual aquilo que separava já não separa mais. Vamos ler mais um texto, amém, irmãos? Vamos ler ali Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, e vamos ler o verso, vamos abrir, queridos, Hebreus capítulo 10, e vamos ler o verso 19 e 20. Hebreus capítulo 10, Hebreus já está mais no final da Bíblia, Hebreus capítulo 10, e vamos ler o verso 19 e o verso 20. Eu vou ler, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 10, 19 e 20 diz assim. Prestem atenção, olha o que diz. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Irmãos, o escritor aos Hebreus está a dizer o seguinte, que hoje existe um novo caminho para chegar a Deus, que é o sangue de Jesus. E que a sua carne naquela cruz, quando Jesus, o Messias de Deus, o Rei dos Judeus, quando ele foi crucificado, quando a sua carne foi rasgada naquela cruz, a Bíblia diz-nos que o véu foi rasgado. Queridos, isto é muito importante. E nesta Páscoa, eu quero que tu entendas isso. Que Jesus, ele já fez tudo o que tinha que ser feito para hoje tu teres uma relação, um verdadeiro relacionamento com Deus. Um relacionamento de intimidade, um relacionamento de entrega, um relacionamento de pai para com filho. Um relacionamento em que através de Cristo tu podes ser uma nova criatura. Onde as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. A palavra de Deus diz em Romanos
Diz lá em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, se com a tua boca confessar Jesus Cristo como Senhor e se no teu coração tu creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porquê? Porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Meu querido, se tu ainda não confessaste Jesus como teu Senhor e Salvador, se tu hoje queres reafirmar os teus votos ao Senhor, então eu quero te convidar nesta Páscoa a tu poderes fazer esta oração, a tu poderes fazer o que a palavra de Deus diz para tu fazeres, tu poderes confessar, tu poderes declarar: Jesus, tu és o meu Senhor e Salvador. E eu creio que o Pai te ressuscitou dos mortos como prova de que o teu sacrifício na cruz foi suficiente para a minha salvação e para a minha reconciliação com o Pai. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, e sabes o que é que a morte de Jesus nos deu? Nos deu a oportunidade. Ela não só removeu a barreira, ela não só tirou o obstáculo, o véu, mas fez com que Deus pudesse habitar em nós. E é isto que eu quero agora dizer em terceiro lugar. Em primeiro lugar, Jesus morreu como Rei, como Messias. Em segundo lugar, o véu do templo foi rasgado, a separação foi removida. Mas em terceiro lugar, Deus quer habitar em nós. Ele sempre quis habitar em nós. Ele sempre quis estar connosco. Esse é o desejo de Deus. Sabes, a vontade de Deus não é habitar em templos feitos por mãos humanas, templos de pedra, de madeira. Não. A vontade de Deus é poder habitar em nós. Vamos ver isso, irmãos. Olha o que é que a palavra de Deus nos diz aqui. Olha, Atos capítulo 7. Vamos abrir. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos 48 e 49. Vamos abrir Atos, capítulo 7, e vamos ler o verso 48 e 49. Vamos ler o que é que a palavra do Senhor nos diz sobre a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Atos 7, 48 e 49. Glória a Deus. Aleluia. Atos 7, 48 e 49. Eu vou pedir a mais um irmão, a irmã Alba. Se faz favor, irmã Alba, que nos vê também de Luanda, pode ler para nós, se faz favor, tentar ler um pouco mais alto. Obrigado, querida. Diz assim a palavra do Senhor em Atos, capítulo 7, versículos 49, 48 e 49. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, se diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, leste o que é que a palavra do Senhor nos diz? A palavra de Deus nos diz claramente, olha aqui, diz o céu, ou melhor, verso 48, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta do Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Irmãos, sabes uma coisa? A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é habitar em ti, é habitar em mim. Isso, irmãos, é tão importante. Vamos ver mais, vamos ver. Olha o que é que diz João. Vamos abrir a palavra do Senhor em João. João, vamos lá. João, no capítulo 14. João 14. E vamos ler o verso 23. João 14, 23. E depois o verso 27. João 14, 23 e 27. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, João, capítulo 14, verso 23 e verso 17. Vamos ver as palavras de Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Verso 23 diz assim, a palavra do Senhor. João, capítulo 14, verso 23, diz assim: E respondeu Jesus: Se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele
e nele faremos morada. Olha o que Jesus está a dizer, irmãos. Jesus está a dizer que se nós o amarmos, a palavra de Deus diz que Ele virá junto com o Pai e fará morada em nós. Esse é o desejo do Pai. O desejo do Pai, o desejo do nosso Deus, do verdadeiro Deus, é habitar em nós. Vamos ler o verso 17. Olha o que diz o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor, verso 17 de João 14. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis. Agora repara. Pois habita convosco e estará em vós. Então, queridos, como é que Jesus, como é que o Pai iria habitar em nós? Como é que Jesus e o Pai, no verso 23, habitaria em nós? O verso 17 é a resposta. Na pessoa do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, Deus hoje não quer habitar em templos feitos por mãos humanas. Deus quer habitar em ti e Deus quer habitar em mim. Por isso é que Jesus morreu como o Messias de Deus. Por isso é que Ele tomou o nosso lugar de condenação. Por isso é que Ele se fez pecado para que nele, nós pecadores, fôssemos feitos justiça de Deus. Para que, como justiça de Deus, o Espírito Santo pudesse habitar em nós. Amém, queridos? Estás a entender aquilo que é o propósito da morte de Jesus. Mas vamos ver mais, queridos. Vamos ver mais. 1 aos Coríntios, capítulo 6. Vamos lá, um bocadinho mais para a frente. 1 aos Coríntios, no capítulo 6. Aleluia! Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Olha o que a palavra do Senhor afirma. O que é que o apóstolo Paulo afirma aos Coríntios? Ali no capítulo 6, verso 19. 1 aos Coríntios 6, 19 e 20 diz assim. Olha o que diz a palavra. Ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário, é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos, quem é hoje o templo de Deus? Quem é hoje o santuário de Deus? O templo que Jesus, onde o véu foi rasgado, o templo que Jesus esteve, o templo onde Jesus ensinava, esse templo já não existe mais. Foi destruído como Jesus profetizou. E como há bocadinho o irmão Tó leu, que as pessoas passavam e olhavam para Jesus e diziam: tu que disseste que destruías o templo e em 3 dias o reconstruías. Porque Jesus, irmãos, Ele estava a falar da sua morte e da sua ressurreição. Ele estava a falar de quê? Do corpo dele, da igreja, da santa igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o templo de Jesus hoje? Somos nós. Quem é o templo, o santuário de Deus? Somos nós. Por isso, meu querido, nós temos que ter esta consciência. Deus quer habitar em nós. E o verdadeiro sentido da Páscoa é este: Deus em nós, a esperança da glória. Deus em nós, a manifestação da glória de Deus. Vamos abrir em Colossenses. Abre lá comigo, Colossenses capítulo 1. Olha o mistério que estava oculto, o qual foi revelado através da morte do Senhor Jesus. Colossenses, a seguir aos Efésios, vem depois Colossenses, a seguir a Filipenses, Colossenses. Vamos ler o capítulo 1, verso 27. Colossenses, capítulo 1, verso 27. Diz assim, ou melhor, vamos ler o verso 26 e 27 para vocês perceberem o contexto. Olha o que diz a palavra do Senhor. Olha aqui. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. A eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, sabes qual era o mistério que estava oculto? O mistério, a promessa do Pai. Sabes qual era?
Cristo em nós, a presença de Deus em nós. Deus, Ele quer habitar em nós. Ele quer se manifestar em ti e através de ti. Glória a Deus por isso. Aleluia! Então, queridos, vamos ver mais sobre isto. Vamos ver, irmãos, para termos verdadeira revelação de que Deus quer habitar em nós. Deus quer se manifestar em ti e através de ti. Vamos ver lá em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 1. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, antes de Romanos, a seguir a João, vem o livro dos Atos dos Apóstolos. No capítulo 1, no verso 4 ao verso 8, olha o que diz a palavra do Senhor. Olha o que é que o Senhor Jesus também nos ensina. Atos, capítulo 1, verso 4 ao verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler. Diz assim, Atos 1, 4 a 8. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do meu Pai. Lá está o mistério de Deus, a promessa de Deus. A promessa que Deus já tinha dado através dos profetas. Através de Joel, capítulo 2, em que o profeta Joel diz lá que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne e os jovens iriam profetizar, os velhos iriam ter sonhos e sobre toda a carne o Espírito Santo iria ser derramado. Esta é a promessa do Pai. E Jesus está a dizer o quê? Ficai em Jerusalém, para quê? Para receberdes a promessa do meu Pai, o qual ele de mim ouvistes. Verso 5. Pois João com água vos batizou, mas ele disse que vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E ele lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Irmãos, Jesus, ele disse: ficai em Jerusalém para que o Espírito Santo venha sobre vós. Sabes o que é que Jesus disse? Ele disse: se eu não for, o Espírito Santo não poderá vir. E isto é algo muito interessante para nós aqui refletirmos. Jesus, ele era o Emmanuel. Ele era o quê? O Deus conosco. Mas para que o Espírito Santo viesse também para Deus estar conosco, Jesus, ele teve que subir ao céu. E quando Jesus subiu ao céu, quem é que desceu do céu? O Espírito Santo de Deus. E através do Espírito Santo, tu e eu nos tornamos templo, santuário do Espírito Santo. Amém, queridos? Que hoje tu possas dizer: Senhor, meu Pai, eu quero ser o templo do Espírito Santo. Vem habitar em mim. Vem tabernacular em mim. Vem, Senhor. Porque eu quero que tu te manifestes em mim e através de mim. Em Lucas, no capítulo 24, verso 29, Jesus disse: ficai em Jerusalém para receberdes a promessa do meu Pai. E em Atos 2 está descrita o momento em que a promessa do Pai, o momento em que o Espírito Santo veio e batizou os apóstolos. Lá em Atos 2 diz, o apóstolo Pedro disse: isto que vocês veem, é o cumprimento da promessa do meu Pai. E naquele dia eles foram cheios do Espírito Santo e eles passaram a batizar as pessoas com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, qual o propósito da morte do Senhor Jesus? O propósito dele é para que tu e eu pudéssemos receber o Espírito Santo. Para que tu e eu pudéssemos ser hoje o templo, a casa, o santuário de Deus. O Senhor Jesus morreu para que tu e eu pudéssemos ser a manifestação
da esperança, da glória de Deus. Querido, que nesta noite ou que nesta tarde tu possas fazer e tomar esta decisão. Eu creio que o Senhor Jesus morreu para que eu hoje pudesse ser o templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Irmão, recebe hoje a promessa do Pai. Recebe hoje a presença do Espírito Santo, pois Deus quer habitar em ti. Deus quer se manifestar na tua vida. Deus quer retirar de ti toda a obra das trevas, toda a ação do inimigo, todo o poder das trevas na tua vida. Ele quer eliminar através da presença do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, que no nome de Jesus nós hoje possamos reafirmar essa decisão. Jesus, meu Senhor e Salvador, que removeu o véu, eu quero ser batizado no Teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio da Tua santa presença. Porque o véu que separava já não separa mais. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, e por isso eu quero agora celebrar convosco a ceia do Senhor. Aqueles que puderem, aqueles que tiverem essa oportunidade de poder agora trazer para perto de si o pão e o vinho. Porque foi exatamente na quinta-feira, no dia antes de hoje, entre aspas, no momento da Páscoa, foi na noite antes da sexta-feira que o Senhor Jesus, ele celebrou a ceia do Senhor com os seus apóstolos, com os seus discípulos. E ao tomarmos o pão, ao bebermos o vinho, nós estamos a dizer que estamos na nova aliança com o Senhor e que nós somos hoje o templo, o santuário de Deus. Aleluia. Amém, queridos? Então, queria te convidar a trazeres então o pão, ok? Para perto de ti e também o vinho, para que juntos possamos tomar e cear a ceia do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 23. A palavra de Deus nos diz lá assim, o apóstolo Paulo diz-nos, porque o que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós. Este é o véu que foi rasgado para que o Pai pudesse habitar em vós, na pessoa do Espírito Santo. Então, querido, que esta noite, que esta tarde, tu possas tomar este pão e receber a vitória que Deus tem para as nossas vidas. Em especial, a palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Em 1 de Pedro, o apóstolo Pedro diz lá que verdadeiramente Jesus levou sobre si as nossas doenças. E pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Querido, neste momento, eu quero que nós possamos orar por todas as pessoas, por os nossos amigos, familiares, conhecidos que estão doentes neste momento. Em especial, irmãos, aqueles que estão hoje nos hospitais, a sofrer. Muitos que estão num momento muito delicado da sua saúde. Muitos que estão, se calhar, internados, a sofrer com o vírus que hoje assola a nossa terra, que é o vírus, o Covid-19. Irmãos, vamos orar e vamos receber este pão e vamos declarar a cura, vamos declarar a salvação, vamos declarar a reconciliação de Deus nas nossas vidas e na vida dos nossos queridos irmãos e queridos amigos. Então, irmãos, vamos orar. Pai, é no nome de Jesus que nós queremos, Senhor, te agradecer por este pão. Nós queremos separar este pão do seu uso comum e queremos o santificar, declarando que ele é o corpo do Senhor Jesus. E em obediência à tua palavra, Senhor, nós queremos receber este pão declarando que o Senhor Jesus, ele foi crucificado, ele foi levantado naquela cruz. Para quê? Para que através das suas pisaduras nós fôssemos sarados.
Por isso, Pai, neste momento nós oramos por aqueles que estão a sofrer nos hospitais, por aqueles que estão internados, por aqueles que estão até à beira da morte. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha vivificar agora, através do poder da ressurreição, vivificar aqueles que estão, Senhor, a padecer, que estão a sofrer. Em especial nós oramos pelos nossos irmãos no Brasil, Senhor. Oramos pelo Brasil nesta hora, Senhor. Oramos para que em nome de Jesus Tu possas, Senhor, estender a Tua mão, Senhor, e repreender a morte que está a acontecer, Senhor. Ó Deus, em cada cidade, em cada estado do Brasil. Senhor, nós oramos e nós recebemos, Pai, este pão como o Teu corpo, crendo e confessando que pelas Tuas pisaduras nós já fomos sarados. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E graças a Deus. Tomai dele todos, irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, irmãos. A palavra de Deus nos diz que, semelhantemente, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice. E Ele disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Irmãos, o cálice, este vinho, representa o sangue que Jesus derramou naquela cruz. A palavra de Deus diz que os cravos que foram cravados nas suas mãos, a coroa de espinhos que foi cravada na sua cabeça, os cravos que foram cravados nos seus pés, a lança que foi espetada no seu lado, a Bíblia diz-nos que essas pisaduras derramaram sangue de Jesus. E esse sangue, no qual nós fomos lavados pela fé, o sangue de Jesus, ele se torna hoje o novo e vivo caminho. Por isso, irmãos, hoje, não importa como está a tua vida, não importa o momento em que tu estás a viver hoje, o Senhor Jesus, Ele te diz: vem como estás. Vem como estás. Não fiques como vieste, mas vem como estás. Porque Ele quer te lavar, Ele quer te salvar, Ele quer te redimir, Ele quer te dar uma nova identidade, Ele quer te batizar, te selar com o Espírito Santo de Deus. Então, vamos orar, irmãos. Pai, é no nome de Jesus que nós separamos este vinho do seu uso comum. E queremos, Senhor, declarar que ele é o sangue da nova aliança. O sangue pelo qual nós temos hoje acesso ao Santo dos Santos. E pedimos-te, Senhor, que tu possas nos lavar as nossas vestes pelo sangue do Cordeiro. Pai, neste momento, que a justiça de Deus venha sobre as nossas vidas. Pai, e todos os pecados sejam perdoados agora, para que nós possamos, Senhor, viver uma nova vida, para a honra e glória do Teu nome. Nós recebemos e anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Maranata, o Espírito e a noiva dizem: vem. Sim, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tomai dele todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais uma vez a canção. Só o refrão. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, neste momento agora, eu quero te convidar a tu poderes fazer uma oração de entrega ao Senhor. Irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui tão forte. E eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele também se está a manifestar agora aí onde tu estás. Porque foi para isso que o véu foi rasgado. Foi para isso que Jesus entregou o seu corpo e derramou o seu sangue.
para que o Espírito Santo agora, onde quer que tu estejas, Ele possa te cobrir, Ele possa te encher agora. Recebe agora o Espírito Santo, recebe o poder da ressurreição. Eu ordeno a todo o espírito de enfermidade que seja lançado fora do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Eu ordeno a todo o espírito imundo, a toda a possessão, sujeição maligna na tua vida. Saia da tua vida agora, em nome de Jesus Cristo. E eu declaro, Senhor, que Tu és Senhor da vida de todos os meus irmãos que me veem agora, mas também que me vão ver através da gravação que ficará disponível no Facebook. Pai, que em nome de Jesus, nesta Páscoa, que haja esperança e que haja vida e que nesta Páscoa haja a manifestação do Espírito Santo em cada um de nós. Amém. Pai, nós oramos e nós te pedimos, em nome de Jesus declaramos. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Diz qualquer coisa para mim. Com o discernimento da sua palavra, com a revelação da sua palavra que foi falada, que foi partilhada neste tempo, com um novo olhar sobre o que Jesus fez por mim e por ti, vamos declarar de novo que nós nos rendemos perante a cruz, que nós reconhecemos que nunca houve amor igual como o amor de Jesus. Então que nós possamos nos unir em diferentes lugares deste mundo, nesta hora, como seus embaixadores, como aqueles que reconhecem quem Jesus é, que nós possamos declarar de novo: eu me rendo perante a Tua cruz. A Tua cruz ainda hoje tem poder sobre a minha vida. Senhor, não foi em vão. Que eu jamais olhe para a cruz de um modo leviano, Senhor, mas que eu receba constantemente o poder, o amor que nos levanta cada vez que olhamos para a cruz, Senhor. Tudo
esta verdade, Senhor. Visita cada lar aqui representado. No nome de Jesus, visita cada casa, Senhor. Nesta hora, neste momento, declara a tua vida. Declara a tua vida sobre o espírito de morte. Declara a tua alegria sobre o espírito de pranto. Declaro, Senhor, que tu reinas, que tu vives. Permite-nos olhar para o alto, Senhor. Olhar para as coisas que vêm de cima, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos por esta noite, Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então, terminamos, ok? Terminamos o nosso Mega Grupo Vida hoje. Muito obrigado, meus queridos, aqueles que estiveram connosco em direto. Irmão, se puderes, partilha este vídeo, principalmente neste momento que vivemos de Páscoa, em que as pessoas estão mais sensíveis à Palavra de Deus. Partilha este vídeo na tua página no Facebook, partilha com os teus amigos, porque eu creio que a Palavra de Deus vai gerar mudança, transformação no coração. Em nome de Jesus. Que nesta Páscoa nós possamos nos levantar e brilhar como verdadeiros templos do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Então, querido, um grande abraço para os nossos irmãos do Brasil, os nossos irmãos que nos vêm de Angola, de Costa Rica, de São Tomé também. Um grande abraço para o pastor Betinho, para a Linda, todos os nossos irmãos e também aqui em Portugal. Que Deus abençoe cada uma das nossas igrejas em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, queridos, e uma feliz, santa e abençoada Páscoa. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.